Capítulo 5 do livro do profeta Isaías vai dizer assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Tinha o meu amado uma vinha no outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu um lagar nela, e esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei a sua sebe e para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada nem cavada, e crescerão nela espinheiros e abrolhos. E as nuvens ordenarei que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui somente opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não produzirá mais que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã para seguir a bebedice, que continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. E nos seus banquetes há harpas, alaúdes, tamborins, flautas e vinho, e não atentam para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado para o cativeiro, porque não teve entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso o inferno se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pomba, e os que entre eles folgavam, a eles descerão. Então o homem plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros serão apacentados segundo o seu costume, e os lugares devastados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas da vaidade, e pelo pecado como cordas de carro. E dizem: apresse-se e acabe a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que se têm como sábios a seus próprios olhos, e dos que são prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são valentes para beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça. Portanto, como a língua do fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se desvanecerá como pó.
porquanto desprezaram a lei do Senhor dos Exércitos e abominaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo e estendeu contra ele a sua mão e o feriu, e se estremeceram os montes e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira. Antes a sua mão ainda está estendida. E elevará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. A ninguém lhe será desatado o cinto dos lombos, nem se lhe romperá a correia dos seus sapatos. As suas setas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos parecerão como de pedeneira e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o de leão, rugirão à maneira dos filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão com segurança, sem que haja quem a possa livrar. E bramarão contra eles naquele dia com bramido como o do mar, e se alguém olhar para a terra, e eis que só verá trevas e tristeza, e nos céus se escurecerá a luz. O capítulo 5 do livro do profeta Isaías vai falar sobre o juízo de Deus. Isaías, um profeta que fala sobre a justiça do Senhor. A justiça do Senhor, nós devemos entender como algo muito bom para as nossas vidas. Porque o Senhor, ele chama as nossas almas ao arrependimento. E o que é chamar as almas ao arrependimento? É quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus e nós confrontamos essa palavra com o nosso pecado. E nós compreendemos que nós erramos, que nós pecamos diante dessa palavra santa. E quando nós pecamos diante dessa palavra santa, nós nos afastamos da presença do Senhor. Mas por quê? Deus precisa se afastar de nós, porque Deus não habita no meio do pecado. Deus, ele ama a todos. Mas quando nós escolhemos pecar, nós temos uma consequência grave diante daquele pecado. Assim como se estabelece as regras de trânsito, assim como se estabelecem várias regras que nós precisamos cumprir. E quando nós não cumprimos, nós levamos uma multa, uma advertência, e nós precisamos cumprir. Porém, o Senhor é o único juiz justo que vai julgar a nossa causa. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós somos cobrados daquilo. Porque nós precisamos compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar aquilo que nós temos para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento. Quando nós entendemos que nada é nosso, tudo é de Deus e o que Deus deu para nós é para que nós possamos compartilhar isso com as pessoas. Porque muitas pessoas precisam ter a visão espiritual, que é o topo da nossa energia celular, da nossa energia do campo físico, para que nós possamos caminhar na verdade da luz da palavra. Muitas vezes nós queremos julgar o nosso próximo, mas nós não olhamos para nós, porque nós temos um caminho a seguir. O caminho de arrependimento. Mas como eu vou saber que eu pequei ou não? Quando eu me dirijo às Escrituras. Quando eu busco a palavra de Deus, seja numa congregação, seja numa busca interna, pessoal com o Senhor, numa oração, seja diante da leitura da palavra, seja diante de uma mensagem que você recebe.
Existem várias possibilidades de nós buscarmos a presença do Senhor e encontrar essa verdade, mas quando o nosso coração deseja essa verdade. Muitas pessoas preferem e se acomodaram no pecado, mas elas não sabem nem que aquilo é pecado, porque ela diz, o que que tem eu fazer isso? Ou o que que tem eu fazer aquilo? Todo mundo faz. Não é que todo mundo faz que é normal. Não é que todo mundo faz que eu devo fazer, mas nós precisamos pedir o discernimento da palavra de Deus. Discernimento a Deus através da sua palavra, porque o homem ele pode dirigir o nosso caminho, mas a verdade é a palavra de Deus. Então, por isso que nós devemos conhecer essa verdade e nos arrepender de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.